Boa noite, meu amigo. Fala, Newton. Como está? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Tudo bem, graças a graças a Deus. Deus. Antes de você entrar, eu estava falando assim que você não pode faltar na Live Organex. É um Oh, meu parceiro de amigo, longa data aí, sempre juntos aí, já obrigado. fizemos eventos presenciais, já participei de webinar com o Newton, e aí ter a honra hoje de ter você na nossa live aí, um prazer, tá? E vamos Obrigado. bater aquele papo, né? Primeiro eu quero Com falar assim certeza. que essa é a 15ª live que nós estamos fazendo. O projeto nasceu com o intuito realmente de trazer informações diversas, né? Não ficar só num tema específico, mas que envolva a parte de boas práticas, que envolva a parte de metrologia, a parte de carreira profissional. A ideia nossa era trazer informações diversas aí e envolver todo o público aí, né? Há uma Com diversidade muito grande certeza. também em nossa live. E aí envolver, tem matéria e informações para todos. Então, quero aí que iniciar esse trabalho nosso aí, esse bate-papo, na sua apresentação, quero que você se apresente, fique à vontade. Bacana, amigo. Primeiramente, Kleber, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande ter a sua amizade e ter o seu carinho profissional. Então, muito obrigado pela participação. Meu nome é Newton Bastos. Eu trabalho na Preciso Instrumentos há 23 anos. Sou um apaixonado por metrologia, por calibração, por instrumentação. Faço parte da Rede Metrológica de São Paulo. Faço parte também do ISP, International Society for Pharmaceutical Engineer. E acho que acredito, né, meu amigo, que somos aí propagadores aí de conhecimento e estamos sempre aprendendo, né? Acho que isso Com é que é o maior certeza, desafio, cara. né? Com Aprender. certeza. A ISA é uma instituição, International Society of Automation, muito bacana, da qual faço parte. Então, eu acho que o trabalho voluntário faz com que a gente esteja sempre aprendendo. Eu falo que, assim, os profissionais que estão no mercado, iniciando hoje, quer aprender? Quer evoluir na carreira? Cara, participa aí de trabalhos voluntários. Você vai interagir com profissionais com uma bagagem enorme no mercado. Você vai esse trabalho de voluntário nessas instituições, ele força você a correr atrás do prejuízo, né? É Com aprender, certeza. preparar material, artigos, né? Fazer palestras. E foi assim que eu tenho certeza que eu cresci aí no mercado aí. E creio que você também, né, Newton? Com certeza, amigo, com certeza. A luta é fazer com que todos, ó, o colega Maurício Brechó, aí, um amigo de longa data que está lá em Anápolis agora, um amigão, parabéns aí Oh, nós temos um projeto lá pela também em transição de Anápolis. carreira, né? Bacana. Excelente. O desafio, acho que de todos nós, né, amigo, nós que estamos aqui e os colegas aí que estamos assistindo, o desafio é a gente sempre aumentar a nossa empregabilidade dando o nosso melhor, né? E o melhor Com é certeza. aprender e conseguir utilizar isso dentro das organizações em que trabalhamos, né? E eu falo que as lives, né, Newton, ele trouxe aí uma oportunidade bacana, né? A gente fazer esses bate-papos. A gente sempre faz um bate-papo entre a gente, sei lá, a gente senta para um happy hour. A gente sempre vai começar a bater um papo, trocar uma ideia. Pô, como é que tá lá o trabalho, Newton? Tá bem? Você vai me explicar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que está acontecendo no mercado. Eu falo também do que está acontecendo. E nada melhor do que a gente aproveitar a tecnologia para fazer isso. Mas aí tem um público, né, para compartilhar isso também, né? Que Com é muito certeza. gratificante também. Ó o Ribon chegando aí. O Ribon também é um amigo de longa data. Seja bem-vindo aí, que bom. Oh, legal, cara. Muito bom mesmo. E vamos lá, Newton. Para Vamos quem, lá. assim, a gente tem igual eu falei para você, a gente tem um público assim diversificado aqui. Talvez não conheça muito sobre metrologia. O que é metrologia? Uma forma assim simplificada para quem está aí começando aí ouvindo sobre o tema. Bom, perfeito, né? Bom, metrologia, se a gente for seguir aí os conceitos, é a ciência dos estudos das medições e as aplicações no dia a dia, né? De cada indústria, de cada segmento. Então, basicamente, um conceito é este: o estudo, a ciência das medições. E o que são as medições, né? Tudo aquilo que a gente, dentro de uma organização, vai querer medir para controlar, para garantir qualidade, garantir segurança, garantir todos os aspectos para que os produtos ali fabricados tenham a confiabilidade do consumidor, do cliente, né?
Então a metrologia ela é muito importante para os diversos segmentos. O cara quando coloca até você vai buscar o que é metrologia, eles colocam naquela introduçãozinha, então na resposta lá, que isso aí é medição pro mundo, né? Para o mundo, para o mundo. Tudo que você conseguir medir, né? Com certeza. O Burião Internacional de Pesos, perfeito. O Burião Internacional de Pesos e Medidas na França, ele nos orienta das medidas tradicionais, pressão, temperatura, sinais elétricos, a grandeza dimensional, os paquímetros, micrômetros, a grandeza de massa, as balanças, né? Então, as diversas medições de temperatura, de nível, essas medições que são realizadas nos processos, a metrologia trata isso com uma peculiaridade e documentando isso com muita seriedade, né? Sim, sim. E a base, né? Quando a gente fala em medições, calibrações e tudo mais, ele é uma base para diversos pontos dentro da indústria, né, cara? Com certeza. Até assim, quando você chega numa indústria, às vezes o cara fala assim, tá calibrado? Tá calibrado, tem uma etiquetinha ali, mas o cara não dá nem importância devida para aquilo, né? Ele fala assim de uma forma tão simplista, sem entender, às vezes, que aquilo é tão importante, né, cara? Não tenha dúvidas. E a qualidade do serviço metrológico, a qualidade das ações metrológicas e a qualidade dos profissionais envolvidos na metrologia, eu costumo dizer que esse tripé dos profissionais que executam as calibrações, os documentos que ele utilizam, serão muito úteis. Deu uma cortada, desculpa. Deu uma cortada aí. Deu uma cortada? Você começou a falar, ele travou um pouquinho, mas voltou agora. Melhorou agora? Melhorou? Tá me ouvindo bem? Tá melhor. Ou tá cortando ainda? Não, agora tá bom. Vamos lá, se cortar, eu mudo de rede. Eu estou numa das redes e vamos ver se continua bem. Se cortar de novo, você me avisa, eu mudo aqui. Bom, então as medições, elas precisam ser realizadas com confiabilidade. Não adianta medir, não adianta simplesmente falar que está calibrado, né? É preciso garantir e ter confiabilidade naquela medida. Então é isso que as lives, as instituições, os estudos da metrologia propiciam realizar medições de maneira correta para poder apresentar resultados reais e que sejam práticos para o dia a dia do profissional, né? Não adianta só falar que está calibrado, né? Legal, isso é igual o processo de validação, qualificação e outros pontos, né? Não tem a dúvida. A gente não basta falar que validou o negócio e qualificou, né? Você tem que documentar isso, você tem que ter um padrão, né, Newton? Com certeza, com certeza. O tripé que eu costumo mencionar é o tripé profissional. Deu uma travada aí, Newton? É o tripé... Tá me ouvindo bem agora? Agora voltou, mas deu uma travadinha. Isso. O tripé... Tá, vamos ver se melhorou. Vamos ver se melhora agora. Eu mudei de rede, tá? O tripé que eu costumo mencionar é o tripé formado por pessoas, padrões e gestão. Então é muito importante, acho que essa conversa nossa aqui hoje, esse bate-papo, ele tem que estar sustentado nesse tripé. As pessoas com conhecimento, utilizando padrões corretos e um sistema de gestão seguro. Não sei se deu para... Ô, Newton, eu não sei o que está acontecendo, está dando uma interferência aí, está dando uma travadinha também. Ele está chiando, sabe? A minha internet, a sua internet está boa, porque a minha está bem boa aqui, rapaz. Será que... Tá? Tá. Não sei, pessoal, como é que tá. Tá travando a minha do Newton, pessoal? A minha tá travando também? O áudio tá ruim. O meu áudio também, os dois? O seu travou, Newton. Agora, se melhora, se o áudio melhora e se Vamos a imagem melhora. Que vai dar. O áudio seu, eles estavam falando... Na outra rede parece que estava ruim, não sei se era o fone, não sei o que era. Estava chiando. Agora... eu mudei tudo. Vamos ver agora se melhorou. Estão me ouvindo bem? Não, agora para mim está melhor. Não, então vamos lá, vamos continuar.
Melhorou para todos? Tá dando ruído. Vamos eliminar o som aqui agora. Vê se melhorou. Para mim tá melhor. Então vamos continuar sem fone. Melhorou aí? Tá me ouvindo bem? Isso é um bate-papo, então vai ter ao vivo, né, cara? Tem alguns contratempos e a tecnologia. Agora tá melhor, Newton? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, meu amigo, o que eu estava falando? Está me ouvindo bem agora? Todo mundo ouvindo bem? Kleber, está me ouvindo? Agora sim. Então, eu estava mencionando a questão desse tripé de pessoas, gestão e padrões. Legal. Ok? Então, é importante todos os envolvidos no processo metrológico estarem atentos que tipo de padrão que utiliza, como é o seu sistema de gestão. Isso tem que ser muito robusto e validado, né? Que é a sua especialidade, né? Não, é interessante, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, metrologia, dentro da indústria é tão comum e tão antigo, e isso em qualquer tipo de indústria, a gente não está falando só de farmacêutica, não. E muitas vezes a pessoa ela fala tanto em qualificar, em validar, mas assim, para eu validar um sistema, por exemplo, de medição de temperatura e umidade, o sensor tem que estar calibrado, porque senão não faz sentido. Eu posso até checar no sistema a parte de segurança da informação, integridade de dados, tudo mais. Só que os dados que estão vindo do sensor, eu não consigo garantir, entendeu? Dentro de uma validação, não dá para garantir nada referente a isso, porque se o sensor não está calibrado, obtendo as informações corretas, vai me mandar a informação que ele obteve, os dados vão estar íntegros quanto ao que chegou, mas eu não tenho a certeza de se o que chegou está correto, né? E essa certeza, Kleber, ela é muito importante para a qualidade da medida e principalmente para a segurança de todo um processo que vem depois, né? Principalmente com os acidentes, com as contaminações. Cada vez mais o entendimento desse processo metrológico e a robustez desse sistema de gestão vai gerar expectativas em cima de uma organização, né? E dos profissionais que nela atuam, né? Sim, sim. Ô, Newton, uma curiosidade que às vezes as pessoas têm, eles falam assim, tá bom, mas assim, você faz a validação, mas quem certifica a validação? Você é uma empresa credenciada, mas quem certifica isso? Você certifica a validação? Aí eu falo para o cara, não, a gente tem um processo, a gente tem um conhecimento do processo de validação, existe metodologia, existe uma base, temos normas para ser seguidas, e no final tem as entregas. Então, a gente faz todo esse processo, tem as entregas das documentações e tanto o cliente, depois a Anvisa ou a matriz, eles vão avaliar se a validação foi feita de forma correta. E aí a Anvisa, por exemplo, ela vai lá e dá a certificação de boas práticas, mas dentro da auditoria, do contexto de boas práticas, está ali a validação de sistemas também. Então a gente acaba tendo essa certificação do nosso trabalho através do processo final, que é a auditoria já do órgão regulador, né? Vocês é diferente, né, Newton? Existe o órgão máximo de metrologia no país, é o Inmetro. O Inmetro estimula a formação das redes estaduais. Então, no caso do nosso estado de São Paulo, é a Rede Metrológica de São Paulo, a REMESP, uma propagadora de conhecimento e boas práticas, treinamentos, cursos, programas de ensaio de proficiência e certificação de metrologistas. Então, certifica profissionais que executam calibrações, né? Existe também as capacitações e existe a Rede Brasileira de Metrologia, do qual o SEGECRE, que é dentro, um organismo dentro do Inmetro, credencia, acredita, por isso que menciona que as empresas são acreditadas. Então, uma empresa acreditada é aquela que sofreu uma auditoria do Inmetro e ela tem agora a competência e o seu número de acreditação para poder executar as calibrações. No caso da empresa que eu trabalho, que é a Precis, nosso escopo é para calibrar padrões. Nós não fazemos serviço de calibração numa indústria. Nós calibramos padrões para executar as calibrações da indústria, entendeu? Então, cada
empresa tem o seu escopo, cada prestador de serviço, cada empresa acreditada pelo Inmetro tem o seu escopo para poder prestar o seu serviço. E aí as suas CMCs, que eles falam que é a capacidade de medição e calibração. Quer dizer, quando eu realizo uma medição de temperatura numa autoclave, lá a 121 graus, qual é a minha melhor capacidade de medição? Ah, eu tenho uma capacidade de medição de 0,1 grau. Ah, uma outra empresa pode ter 0,3, uma outra empresa pode ter 0,5. Então, qual é o seu critério de aceitação? Então, as coisas que eu gostaria aqui de aproveitar os colegas e chamar a atenção é que muitas vezes as calibrações são realizadas sem um devido critério de aceitação. Então, se eu estou calibrando algo, é para pegar aquele documento e fazer a análise crítica de certificado. E essa análise crítica, pontos, é avaliar a conformidade junto com um critério de aceitação. É incrível, mas muitas vezes as empresas em que conversamos, visitamos, não têm os devidos critérios de aceitação para uma calibração. Entendi. Entendeu? E aí, quando você fala dos critérios, você fala de um range. Como? Quando você fala do critério, é você definir o range que você tem. Não, o critério é, se eu vou calibrar um processo ali de pressão, pressão de sala, pressão diferencial de sala, o range é mais ou menos 20 PA, mais ou menos 60 PA. E o critério de aceitação, mais ou menos 3. Entendeu? Então eu vou calibrar o range de 0, de menos 60 a mais 60 PA, e qualquer erro associado à incerteza maior que 3 PA, se esse for o meu critério de aceitação, eu estou reprovando aquela calibração. Por isso que eu tenho que ter padrões, porque calibração é uma herança. O padrão calibrado no laboratório vai calibrar o seu instrumento de processo e é tudo um fator cumulativo. Então é muito importante ter bons laboratórios com bons padrões para, ao comparar com a incerteza, com o critério de aceitação necessário, passa ou não passa, entendeu? Aproveita e já responde essa pergunta. Você enxerga está enxergando a pergunta aí? Não estou enxergando a pergunta, desculpa. Existe um padrão de critérios de aceitação para cada instrumento? Isso, então vamos lá, né? A questão de critérios de aceitação para instrumentos depende muito da classe do instrumento e da grandeza a ser aplicada. Então, por exemplo, balança, nós temos uma portaria 236, que aí já direciona as coisas para alguns critérios mais ou menos pré-definidos. Temperatura, pressão, algumas outras grandezas, é o usuário que vai definir, junto com o seu time de análise crítica, que em geral a gente sugere que tenha pessoas da qualidade, da produção, para levantar esse critério de aceitação. Então não tem critério de aceitação pré-definidos, não. Ô, Newton, deu uma travada nessa parte, essa explicação sua aí. Tem como repetir na parte de... Claro. Você falou que é o usuário que define, né? Isso, o usuário, junto com o seu time de análise crítica, é que vai definir os seus critérios de aceitação dentro da organização. Não é uma empresa, um prestador de serviço, salvo algumas grandezas, como eu mencionei, a grandeza de massa, balança, que tem uma portaria 236, a maioria das grandezas é o usuário, junto com o time de análise crítica, que vai definir esses critérios de aceitação, com base nos impactos que cada medição tem junto ao processo, a qualidade do produto. Entendi. Entendeu? E o que você encontra aí no mercado, Newton, quanto a isso aí? Você encontra empresas que fazem as definições internas, contrata empresas para fazer essa definição, como que é? Então, hoje nós estamos num momento muito interessante. Existe um mix destas ações. O mercado está bem dividido entre fazer aquilo que eu mais preciso interno, fazer aquilo que eu não tenho tanto expertise e preciso contratar uma empresa para me dar um suporte e realizar esse serviço. Então, é bem um mix. Eu diria que algumas grandezas as empresas calibram internamente e algumas grandezas as empresas procuram empresas especializadas. Depende do impacto daquela grandeza e do expertise dos profissionais daquela empresa.
Tá, legal. E aí eu tenho um prazo para refazer esse trabalho, fazer uma Isso. nova calibração. A frequência de calibração, então a gente estava anteriormente, na nossa pergunta anterior, nós estávamos no tópico da 17.025, que é a norma aqui, ó. Inclusive uma dica aí, pessoal, por favor, não peçam normas por grupos de WhatsApp, não peçam normas para que sejam enviadas. Ô, meu amigo, me manda a norma aí por e-mail. Normas têm que ser adquiridas, ok? Essa é uma dica para todos os colegas aí. E principalmente, a norma mais focada aí para metrologia, para calibração, é a ISO IEC 17025. Então, no capítulo, na conversa anterior, nós estávamos tratando de critérios de aceitação, que é um item dessa norma. Agora, a sua pergunta, nós pulamos para um outro item, que é frequência de calibração, periodicidade de calibração. Então, observe, meu amigo e colegas aí que estão nos assistindo, que nós estamos sempre procurando dar respostas respaldadas em norma, porque é isso que vai ser cobrado numa auditoria. Num processo de validação, vão lhe cobrar com certeza itens normativos, né, que Com certeza. são realizados, né? Então, respondendo a sua pergunta, não existe uma frequência de calibração estipulada. O que cada um deve fazer é utilizar um método. A OIML D10, OIML D10, define 5 métodos para estudos de frequência de calibração. Os dois mais famosos é o gráfico de tendência e o método de Schumacher, que vai me ajudar a definir se vai ser anual, se vai ser semestral, se vai ser bienal. Geralmente, na prática, procurando refletir aqui nesse bate-papo nosso, o que a maioria das empresas fazem é calibrar seus equipamentos semestralmente, anualmente e de 18 em 18 meses e algumas bienal. Mas isso não pode ser um achismo. Isso tem que ser baseado num estudo de frequência de calibração. Ok? Não sei se ajudou aí na resposta. E eu queria já lançar aí para você, nesse bate-papo nosso, nesse ping-pong, qual a importância da calibração para os processos de validação, que eu acho que isso tem muito a ver, né? Putz, grilo. Então, é assim, Milton. Quando você fala em qualificar um equipamento, por exemplo, ele tem sensores, tem alguns atuadores com base nos sensores, não dá para você fazer uma qualificação sem ter a calibração desses sensores. Quando você vai para a validação de sistemas, depende muito do tipo de sistema. Se você vai lá para um HVAC, se você vai para algum sistema de água, e tem sensores, também a gente precisa que o calibrador esteja ok, que a qualificação do equipamento esteja ok para eu validar o sistema. E ter essa interação mais segura, né? Porque não adianta eu falar, eu validei o sistema, o sensor não está calibrado, o equipamento não está qualificado, e você quer fazer uma partezinha, uma pontazinha do seu processo. Então, assim, eu vejo que é muito amarrado, né? Quando você fala em qualidade, quando você fala em processo, quando você fala em qualificar, validar, essa parte de engenharia com TI, hoje é tudo misturado, né, cara? É muito louco. Misturado, tudo junto e misturado. Você não dá para você falar assim em software de automação, um sistema de automação, sendo que não tem uma interação com a TI, porque quem cuida é engenharia, quem cuida é manutenção. Não, cara, eu tenho um software que está ali numa automação e que ele interage com o servidor, seja corporativo ou de produção ali, um específico, mas tem essas interações, né? É tudo muito ligado hoje, né? Quanto mais tecnologia, mais interação, né? E eu vou te dizer que nesse bate-papo nosso, eu procuro olhar, eu acredito que os colegas que estejam nos assistindo aí, esse bate-papo, você tem duas maneiras de ver todo o processo de calibração, validação, o copo mais cheio e o copo mais vazio. Eu acho que nesse momento atual, olhando o copo para o lado mais cheio, a utilização das tecnologias, o que nós estamos fazendo aqui agora, um bate-papo usando aí as mídias digitais, a propagação do conhecimento, a facilidade de você conseguir agora obter conhecimento utilizando a tecnologia. E essa interação de áreas, elas vêm nesse sentido. Não adianta você querer implementar um software de calibração, um software de gestão, sem o apoio do time de TI, sem o apoio do time de engenharia, sem bons prestadores de serviço para te ajudar nesse processo, seja num curso, seja numa consultoria, né, meu amigo?
Com certeza. E até aproveitando o gancho, Newton, quando a gente fala hoje de tecnologia, fala de gestão de calibração, manutenção, seja o que for, quando você usa um sistema de gestão, muitos falam assim, eu vou fazer um investimento num sistema de gestão. Eu falo que é um excelente investimento. Por quê? O cara manter isso numa planilha eletrônica hoje, ele corre o risco de perder dados. Com certeza, né? Se ele for montar um gráfico, alguma coisa, dependendo do volume de dados, ele tem que buscar em várias planilhas para montar um gráfico, para montar um relatório. Ele depende muito que as pessoas elas se lembrem de atualizar as planilhas. E se tiverem várias pessoas utilizando a mesma planilha, putz, é um caos. E aí você precisa validar planilhas eletrônicas, que é um trabalho assim, cara, que é grande, não é tão grande quanto o de um sistema, mas dá trabalho igual. Você tem que montar planos, você tem que montar, você tem que fazer análise de risco, você tem que adequar na sua infraestrutura esses documentos de forma segura, ou vai para um diretório, ou vai para um sistema de gestão de documentos. Então, assim, quando você está ali na planilha eletrônica e que você acha que é uma forma mais simples de trabalhar no dia a dia, pode até ser. Não é a forma mais segura, não é a forma de você organizar melhor, não vai gerar os relatórios e gráficos de forma tão simples quanto um sistema. Então, assim, e ainda precisa validar. Então, são vários benefícios quando você começa a entrar com a tecnologia, um sistema de gestão, para esse tipo de trabalho também. E que no passado não era tão comum, né, Milton? Fala um pouquinho dessa experiência sua. Não, com certeza. Olhando esses sistemas de gestão e olhando o momento atual que vivemos, onde as pessoas estão mais em frente ao computador, né, aos dispositivos móveis, tablets, celulares, tendo acesso aí a planilhas eletrônicas, contar um case sem citar o nome, e 2 cases, mas o mesmo problema. Pessoas gerenciando calibrações, gerenciando atividades através de planilhas, só que muitas pessoas mexendo nessas planilhas, umas de home office, outras dentro da empresa, e teve 2 cases que foi o mesmo problema. Caos. Caos por causa da segurança da informação, número de pessoas acessando. Então, aconteceu diversos problemas em alguns clientes que a gente tem estimulado quando a gente visita, quando a gente faz esse tipo de evento, as lives, né, os vídeos. Pessoal, vamos tentar evitar ao máximo o uso das planilhas eletrônicas, o Excel, né, e passar isso para sistemas de gestão, né, mais seguro, perfil de acesso para poder ter o nível de acesso de cada usuário, audit trail, conseguir amarrar todas as ações das pessoas para quando gerar um certificado, no caso de um sistema de geração de certificados de calibração, conseguir ter toda a rastreabilidade. Essa palavra tem que ficar bem no vocabulário de todos os colegas que nos ouvem. Rastreabilidade. Eu tenho que saber quem fez, quando fez, que padrão utilizou, aonde que foi mandado, qual o número do certificado desse padrão, os pontos de calibração, tudo isso para nunca perder rastreabilidade. Isso é um risco que as planilhas nos trazem, né? Sim, sim. E a gente vê várias experiências das pessoas terem nas indústrias hoje, onde vai fazer validação, o cara fala, eu tenho 500 planilhas, só que não são só 500 planilhas. São 500 planilhas com mais 500 abas. Então, assim, é um volume enorme, né, cara? E a gente tem falado aqui nas lives, batendo papo com outros colegas, sobre essa evolução da tecnologia, sobre o ponto onde as pessoas vêm falando muito, que é de Pharma 4.0, indústria 4.0, tudo 4.0 por aí, só que a gente não passou. Tem que tomar cuidado. A gente não passou da fase 3.0 ainda, né? A gente comentou até numa live que nós temos sobre Pharma 4.0. Oi, não entendi, Milton. Empresas ainda 2.0, 3.0, o que é normal. Muitas na 2.0. E a gente fala assim, hoje ouve muito falar assim, em submissão eletrônica de registros, em submissão eletrônica de farmacovigilância ou evento adverso. A gente ouve falar em rastreabilidade de medicamentos. Então, assim, tudo tecnologia, né, cara? Em paperless, a gente ouve falar muito de tecnologia, e as planilhas não somem, né?
parece que elas estão aumentando. E tem pessoas que ainda são piores. Ela tem uma tecnologia que faz toda a gestão e ela continua com a planilha. Ai, que absurdo. E esse absurdo, amigo, ele nos leva a pensar o quanto os profissionais estão gastando energia para treinar nos sistemas que possuem. Você mencionou aí na sua frase anterior isso, né? Que tem empresas, tem pessoas, que existe um sistema e os colegas ainda teimam ou necessitam utilizar planilhas. A pergunta que fica, por quê que precisa usar essa planilha? Será que foi uma questão lá da RU do sistema que não previu uma determinada funcionalidade para o sistema para evitar o uso posterior de uma planilha? Então, gastar um treinamento com especificação, né? Sim, tem um comentário até aqui que a empresa que a pessoa trabalha é uma empresa pequena e que eles trabalham bastante assim como papel ainda, né? E que a direção não entende muito que as coisas estão mudando. Realmente, é assim, tem muito nas empresas sobre aquilo que eu sempre fiz assim, sempre funcionou, só que nós estamos aí passando por uma fase de tecnologia, né? Esse momento agora que nós estamos vivendo até pandemia, assim, você vê a necessidade de trabalhos remotos, interação e gestão remota, né? Quando você trabalha com planilhas, é praticamente impossível você garantir que realmente as coisas estão acontecendo da forma que precisa, né? Com certeza. Isso independente do tamanho, né, Nilton? Então, com esse comentário do colega, eu acho que é importante salutar, né, salientar que mesmo em empresas grandes, essa dificuldade ela vai existir. Na empresa pequena, como o colega mesmo mencionou, muitas vezes o dono que está ali perto do negócio não entende a importância disso, do assunto, e não vamos fazer X, Y, Z. E numa grande organização, muitas vezes, o budget, o recurso estar alocado para aquele investimento. Então, por isso que quando a gente falou já um pouco do time de análise crítica, numa empresa é muito importante você demonstrar das melhores maneiras possíveis saving, ganhos, que aquela ação seja de calibração, seja de validação, seja de gestão e seja até de um treinamento, por que não? A importância, muitas vezes, um colega meu que trabalha numa empresa pequena, ele me mencionou uma coisa que eu quero replicar aqui para os colegas, que ele conseguiu mostrar para o chefe, para o dono, que ao realizar um curso, ele ia conseguir fazer determinadas atividades que ele iria entender, ia ter expertise para isso, dentro da organização, gerando economia sem comprometer o processo metrológico, a qualidade do produto. É muito importante sempre isso. Não adianta eu querer estender a frequência de calibração para ganhar, sendo que eu estou comprometendo a qualidade e a segurança. Agora, quando eu consigo demonstrar saving, aí muitas vezes o dono vai falar, opa, e a grande empresa vai falar, opa, vale a pena investir nesse sistema, vale a pena investir nessa solução para termos economia e muito mais know-how sobre aquilo que fazemos e algumas das etapas daquilo que fazemos. E deixamos para especialistas de empresas, né, como o próprio nome diz, especializadas, nos dar suporte com outras ações que são tão importantes quanto. Sim, e assim, a gente não está... né? Sim, e não é nem o fato de você estar querendo vender sistema ou alguma coisa, é que é o mercado mesmo, né? O mercado ele está evoluindo, o uso de tecnologia ele é um facilitador. A tecnologia não é que você não tenha que ter prioridade, não é que você vai ter que sair mudando tudo na sua empresa, não. Eu acho que é gradativo mesmo, não tem jeito, tem as prioridades, tem que ser de forma gradativa, tem que ser com responsabilidade, né, Nilton? Fala um pouquinho até, quando a gente fala de responsabilidade, é de você saber o que você quer, né? É você mapear o que você precisa, é você entender que existem interações entre as áreas, que outras áreas podem te ajudar até na venda, na compra desse produto, porque também ele vai precisar em algum momento, não é? Olha a frase bacana que você falou aí, que é a interação entre as áreas. Então, um profissional de metrologia,
ele procurando a pessoa da qualidade, procurando a pessoa de TI, procurando alguém de engenharia, ele vai com certeza avaliar esses impactos, inclusive na qualificação de fornecedores, que eu acho que é um assunto muito interessante de abordarmos aqui. Se estamos falando da relação de quem precisa e de quem contrata, processo de qualificação de fornecedor e especificação de recursos de um sistema é muito importante para que a coisa nasça de maneira correta, né? E assim, Nilton, dentro do que você falou aí, nossa, é fantástico, porque eu falo que assim, existem os processos, as metodologias, e existe um motivo para você fazer as coisas, né? Por exemplo, você não faz especificação de requisitos por fazer, porque isso não faz sentido, é um esforço desnecessário. Eu vejo assim, se você vai realmente escrever requisitos, que você faça um mapeamento do seu processo, que você entenda as interações entre as áreas para ver se há um ganho também para eles, ou se você precisa também, porque você tem, como eu falei com um colega, a gente estava falando sobre especificação de requisitos da WMS, mas aí é comum para tudo. Você tem o seu fornecedor, você tem a área que você vai ter que fornecer o seu serviço. Como que é essa interação? Precisa do sistema nas duas pontas, numa ponta só? Um outro ponto é, quando eu escrevo requisitos, eu tenho que pensar em processo, normas, eu tenho que pensar em particularidades do meu processo e eu tenho que pensar em tecnologias, né? Eu tenho que pensar no que eu quero no meu dia a dia ali e a gente não escreve sozinho, né? Com certeza, não escreve sozinho. E reitero aqui com os colegas, gastar uma energia fazendo boas especificações. E, pessoal, talvez seja um momento ímpar também da gente gastar uma energia estudando. Estudando métodos, estudando processos, estudando novas tecnologias. Por quê? Em metrologia, em calibração, o ato de se calibrar um transmissor de pressão de sala de maneira manual, anotando dados, pegando essa folha de dados brutos, digitando isso num software, ou na planilha, ou num sistema, isso leva um tempo e tem uma questão da segurança e o custo desse trabalho. Imagina esses dados hoje vindo de um equipamento que manda isso já direto para o sistema via um arquivo XML, devidamente validado esta solução. Isto ganha tempo, produtividade e integridade de dados, que eu acho que a gente poderia conversar aqui a noite inteira sobre esses três pilares. Com certeza. Com certeza. Quantas vezes você já não ficou sabendo de pessoas que pegou os dados brutos, entrou no sistema? Isso não só para calibração, viu? Isso de forma geral. Tudo que você tem que transcrever, tem que passar os dados ali para um sistema, imagine só quantas vezes o cara com aquela relação de dados, colocando uma reguinha ali, e indo digitando, ele vai digitando, ele não digitou. Quantos dados ele não digitou errado já, que passou, e lá na frente ele descobriu que foi o erro de digitação. Isso, esse erro de digitação, amigo, só para os colegas aí que nos ouvem, em metrologia ele chama erro de transcrição de dados. Esse erro de transcrição envolve aí, por baixo, mais ou menos 30% a 30% dos certificados gerados em alguns mercados, 25% a 30% de erro de transcrição, digitação de tag errado, ponto de calibração, identificação do padrão. Esse erro de transcrição ele é eliminado com a transformação digital. Então, muitos dos amigos que nos assistem, eles podem ter um certo receio da transformação digital nos processos de metrologia, de calibração, de validação de sistemas, de gestão, mas nós temos que quebrar. Eu acho que esse tipo de evento, esse tipo de bate-papo, é para quebrar paradigmas. Sim. A transformação digital, pessoal, ela não vai aumentar o desemprego. Muito pelo contrário, ela vai transformar nós que estamos aí, do lado, né, um do outro, mais analíticos, e ela vai aumentar os postos de trabalho. Inclusive tem aí o famoso, alguns colegas devem estar vendo aí nos comentários, o cientista de dados. Porque eu também não posso ficar gerando muito dado. Agora, eu estou olhando esses dados, eu estou analisando. O que você me conta sobre isso no sistema de gestão? Cara, é complicado. Assim, você só obter dados e não saber o que fazer com os dados também é um outro ponto que eu falo que não faz sentido, né? Eu vou investir, igual você falou, um tempinho atrás aí, você falou de
vender para um diretor, vender para uma empresa esse investimento aí. Se você não souber o que realmente traz de retorno essa solução, é meio que em vão você sentar para conversar com ele. Porque se você simplesmente falar, eu vou colocar meus dados no sistema agora, né, de forma automática, agora você não precisa transferir. Tá, mas o que eu faço com isso? É isso. Entendeu? Aí. O que eu faço com isso? O que vai me trazer resultado? E eu vou melhorar meu processo? Vou otimizar meu dia a dia? O que vai acontecer? E outro ponto que você falou que é muito importante é que assim, a tecnologia ela vem para aumentar a capacitação desses profissionais, né? Ela vem para a pessoa, às vezes, que está acomodada, acordar também, né? A gente está chegando num ponto que vai precisar acordar, vai precisar se atualizar, porque senão é atropelado, né? Eu gostei dessa abordagem só. Agora eu queria fazer um parênteses. Eu tenho ouvido muito nesse momento aí, né, de 6 meses, né, pessoal? Não sei se está todo mundo lembrando, 6 meses que nós estamos desde a pandemia, né? A transformação digital em algumas organizações ela veio na forceps. Enquanto antes, lá atrás, ano passado, começo do ano, algumas empresas estavam fazendo seus planejamentos aí para fazer algumas medições mais eletrônicas, um processo de transformação digital. Acho que até na nossa carreira, a pandemia trouxe, procurando olhar o copo cheio, ela trouxe, preciso me reinventar, preciso fazer algo diferente, preciso estudar alguma coisa, porque senão eu vou ser engolido pelo novo sistema. Mas você já é um youtuber, né, cara? Você é famoso, né? É isso. Você já está aí com essa ferramenta. Eu falo que assim, tem alguns caras que já são futuristas, né, cara? O cara já começa lá atrás, esse tipo de trabalho, já enxerga um pouco lá na frente. E é um meio de otimização, né, Newton? Independente da situação que estamos hoje, né? É uma otimização que a gente tem que se virar, correr atrás, né? Com certeza, correr atrás e correr atrás de maneira segura. Inclusive, aproveitando a sua deixa, nós temos um canal de vídeos no YouTube que antes da pandemia estava com 1.160 inscritos e nesses 6 meses conseguimos mais de 500 inscritos. Olha que delícia! Buscando conhecimento no YouTube através das lives, né? Muito bom. Gastar uma energia entendendo, e eu acho que esse bate-papo nosso tem esse caráter. Nós não estamos aqui em nenhum momento querendo, em 1 hora, 50 minutos de bate-papo, ensinar processos metrológicos de validação, mas muito mais despertar em você que nos ouve, que nos vê, o gatilho, o insight para posso fazer diferente? Acho que isso que é importante, né? Posso fazer uma calibração, posso fazer uma validação, posso gerenciar o meu sistema de maneira diferente, né? Sim, e até o que a gente está... Acho que assim, a gente está no mercado, no dia a dia, que corre para lá e para cá, a gente vê tantas culturas diferentes, empresas que pensam totalmente diferentes das outras, e todo mundo está produzindo medicamentos, ou cosméticos, ou produtos para a saúde, né? Às vezes no mesmo segmento, aí o cara fala assim, Kleber, eu comprei um sistema padrão Pharma. Eu falo, caramba, bicho, é mesmo? E o cara já me entregou validado. Eu falei, impressionante, cara. Porque você recebeu um produto Pharma e já validado, sem entrar no seu processo, e entender as particularidades, integrações com outros sistemas. É impressionante. Não sei nem se você tem política de backup, não sei nem como que é. Então, assim, é estranho você pode ter um sistema que ele já está no mercado farmacêutico, ele tem, lógico, ele já vem com uma bagagem. Mas para o seu processo, ele é específico em tudo, cara. Porque, assim, a infraestrutura é diferente do seu colega que ele fez lá, da outra empresa que ele fez. Para começar, aí você fala assim, tratativa referente à segurança, backups, como que ele lida com isso? Pode ser que seja totalmente diferente o tipo de tecnologia que ele usa. Um tem os dados na nuvem, outro local. Então, assim, um tem integração com outro sistema, outro não tem. Então, assim, nunca você pode falar, eu comprei um sistema padrão Pharma que já me atende, está validado e eu vou seguir com ele. Não. Para cada instalação é uma particularidade, é uma necessidade e você tem que tratar cada um especificamente. Por mais que você tenha um sistema já maduro, documentações, tudo direitinho, já fez um FAT em casa, cada instalação
é uma situação distinta e um cuidado distinto. Não tenha dúvida, eu vejo clientes se executarem essa pergunta, né? O sistema já vem validado? Não, não, mas você não tem. Eu falo, não, olha, existem os protocolos de validação inicial, nós podemos fornecer esses protocolos, nós podemos fornecer um apoio, mas isso aí só vai ser concretizado, realizado nas suas instalações. Não é assim, né? Não sai um bolo. É muito importante o cliente entender isso. E é igual também, Kleber, eu queria chamar a atenção dos colegas da velocidade que as calibrações são realizadas. E até pegando o gancho das validações serem realizadas. Porque eu vejo, infelizmente, neste momento, o rápido não é o melhor. Nem o mais barato é o pior. Então nós temos que tomar um cuidado de fazer uma análise crítica, criteriosa, com relação ao tempo. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele falou, o prestador de serviço veio e calibrou o sensor de temperatura de 0 a 120 graus em 15 minutos. Aí eu falei, nossa, Ana, que interessante. Aí eu falei, olha, você já testou um processo, você fez esse exercício? Você gastou uma energia para fazer esse exercício? Aí ele, não. Falei, então, curiosidade, faça para ver quanto tempo gasta. E aí, depois de algum tempo, ele me ligou, na verdade, me passou um WhatsApp, e falou, Newton, mas eu estou gastando aqui mais de meia hora, quase 40 minutos para calibrar. Eu falei, então, quem será que está fazendo certo? Aí eu falei, mas eu estou achando que eu estou fazendo certo. Aí ele falou, então talvez você não tenha qualificado corretamente o seu fornecedor. Ou você não tinha total expertise daquela grandeza, daquele serviço, daquela ação, e agora que você está aprendendo, está gastando energia, está maquinando, você descobriu que gasta mais tempo. Então agora quando você for requalificar aquele fornecedor, esse não serve para mim. Tem que prestar atenção. Validação tem isso também, não tem? Então, é assim, ó, a gente fala que tudo nasce lá da especificação de requisitos. Igual a gente está dando bastante importância para isso, porque é a base. Tá? Então, como que funciona esse processo? Que deveria, pelo menos, funcionar. Você escreve a especificação de requisitos com todos os cuidados, se atentando a normas e processos. Esse documento ele serve de base para você enviar, lógico, depois de fazer um benchmark, verificar os possíveis fornecedores, essa especificação de requisitos ela serve de base para você enviar para esses possíveis fornecedores para verificar quem atende a sua necessidade. Dali começa o processo, entendeu? Eu atendo a sua necessidade, tá? Então, seleciona aqueles que mais atendem a sua necessidade, então já faz uma reunião com esses fornecedores. Isso é fase 1 ainda, tá? É só para saber se o cara atende ou não atende, você bater um papo para saber de que forma que ele atende, ele entender também os seus requisitos, que nem sempre as pessoas que escrevem requisitos, elas entendem o que elas escreveram. Não sei se você já passou por isso. Com certeza. De vez em quando você acaba de ler o e-mail e você fala, não estou entendendo o e-mail que eu escrevi. Imagina requisitos de usuário. Não, às vezes você pergunta assim, tá, mas o que você quis dizer com isso aqui? Então, eu copiei de um sistema que eu vi, ou então de um documento que eu vi, ou de algum lugar que eu vi, mas o cara não sabe nem o que significa o negócio. Infelizmente, o Ctrl+C, Ctrl+V é nosso inimigo nesse momento, né? Então, assim, eu acho que assim, requisitos, você não vai cobrir tudo, tá? Quando você for elaborar a especificação de requisitos. Quando você vai se deparar com uma situação que a documentação do fornecedor e o próprio sistema, ele tem muito mais do que os requisitos que você escreveu. Mas a importância dos requisitos que você escreveu é tão grande que ali está a parte que você achou que realmente faz sentido e que é importante e que é, assim, é um ponto é um critério que você vai usar para realmente aprovar ou não um determinado fornecedor. E aí nos requisitos você tem requisito funcional, não funcional, você tem requisito que ele pode ser obrigatório, que é um normativo, ele pode ser um que você sonhou, porque a gente viaja pra caramba, aí quando escreve requisito, a gente quer o... Agora uma coisa que eu falo que não pode acontecer é você pegar 3, 4 sistemas e querer fazer um, né, Milton? Não, não pode. O Ctrl+C e Ctrl+V em sistemas, em validação, sistemas em calibração, eu vejo muito o lado do meu expertise, que são procedimentos de calibração. Muitas vezes as pessoas querem pegar um pedaço de um documento, juntar com um pedaço de outro. Isso não pode, isso não é bom, não é uma boa prática.
A E boa nem vai parte ajudar, né? Primeiro, eu gostaria de estimular os colegas a consultarem o site do Inmetro. O site do Inmetro tem muitos docs SEGECRES, documentos orientativos, para as diversas grandezas que são calibradas dentro da indústria. Então, só para quem nos vê e nos assiste aí, tem doc SEGEC para manômetro, para termômetro, para indicador, para termopar, então para as diversas grandezas, para balanças. Então tem diversos documentos orientativos, tem os documentos normativos também, os orientativos, mas que vão nos auxiliar na construção do nosso procedimento de calibração, acredito que de validação, para dar robustez nesse processo. Que eu acho que o mais importante, se esse recado ficar nessa live, eu vou ficar muito satisfeito. Pessoal, estimular que vão atrás de documentos. Você mencionou um negócio bem bacana, o benchmark é muito interessante. Não acredite só no que você vê na internet, no YouTube, nas redes. Vá atrás de quem está usando aquela ferramenta. Veja o bônus, mas também o ônus, as dores de como foi fazer aquilo. Nos workshops e nos webinars que estamos realizando, eu tenho estimulado muito os debates, porque muitas vezes só se mostra assim, foi bacana esse benefício, mas é importante as pessoas também conhecerem, gostaria até do seu comentário, cara, das dores de se fazer as coisas. Tem que ter dedicação, tem que ter pesquisa, né, para fazer uma especificação de usuário, de requisitos, né? Não, vou até além, viu, Newton? Isso aí é um item normativo, uma exigência do órgão regulador, pelo menos das farmas, que você precisa fazer qualificação. Já é uma prática já comum fazer validação, qualificação de fornecedor de embalagem, matéria-primas, e entra agora também a parte de serviços, a parte de sistemas, equipamentos, porque, assim, igual eu estava falando, você fez requisito, você mandou, tem 3 lá que atende você quanto aos requisitos. Ele fez uma prévia apresentação lá do sistema ou do equipamento, só que depois entra um processo realmente de qualificação, que é você fazer uma qualificação postal, ou seja, você prepara um questionário padrão, existem alguns modelos no mercado, você manda esse questionário padrão, lógico que vai estar incluindo, se você for falar de sistemas, vai incluir a parte de qualidade de sistemas, vai incluir a parte de qualidade da empresa, a situação financeira. Muitas vezes a empresa ela não está numa situação legal, e aí você vai entrar para trabalhar com essa empresa, e na sequência a empresa te deixa na mão porque faliu. Então, assim, é muito complicada essa situação. Você tem que verificar a capacitação dos funcionários, se realmente ele tem aquele quadro de funcionário que ele fala que tem para te atender, se tem profissionais especializados nisso, né? Porque muitas vezes eu vendo e não tenho os profissionais. Então, assim, tudo isso é uma prévia, e lógico, você montou o questionário, mandou, ele respondeu, te mandou as evidências, opa, já é meio caminho andado, já está tudo quase ok. Se você, para fechar, quiser fazer uma qualificação, uma auditoria presencial, melhor ainda. Se não, com as evidências que você solicitou através do questionário, dessa auditoria postal, você também já tem uma base para você seguir. Poxa vida, os caras têm um conhecimento, têm maturidade, eles trabalham para esse segmento faz tempo, têm boas referências, então ajuda a seguir, né, o processo de forma mais segura, né, Nilton? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, amigo, na metrologia, nas calibrações, no processo de calibração, olhar sempre para o auditor, para o inspetor, com bons olhos. Porque muitas vezes ele vai trazer para você questionamentos que vão estimular até a própria mudança. Eu tenho colegas que comentam, por mais que ele participou de eventos, por mais que ele... Foi o olhar do auditor, do inspetor e os seus comentários, os seus apontamentos que motivaram a organização a mudar um processo, né? Sim. E assim, Nilton, eu faço auditoria em fornecedor de sistemas desde 2003, se eu não me engano. Já é uma prática, mesmo sem exigência, de auditar fornecedores de sistemas computadorizados. Eu nasci nessa área já há bastante tempo. Cara, e traz um retorno excelente, sabe? Eu trabalhei com excelentes fornecedores, vários projetos de sucesso,
Trabalhei com profissionais fantásticos, foi um ganho muito grande. Eu tenho certeza que eu estou onde eu estou hoje devido a essas experiências, esses contatos, igual você falou, a gente falou no início, participação como voluntário no ISP e outros órgãos. Então, assim, tudo isso é o conjunto que vai te trazendo para a maturidade, uma maturidade assim que você possa realmente agregar os processos que você interage, né? Eu não sou um especialista em metrologia, mas a área de validação leva a gente a diversos processos, né? Metrologia é a mesma coisa. Metrologia é a ciência da união dos conhecimentos, das medições. Então, as pessoas, com certeza, as diversas grandezas, os diversos profissionais vão ter que interagir cada vez mais para juntos seguirmos em frente nesse momento, né, amigo? Não, excelente. Eu acho que assim, se as pessoas se atentarem que especificar requisitos, qualificar fornecedor, é a base que eles precisam para que o projeto deles fluam, eu acho que vai começar a mudar bastante coisa, não só do lado da indústria, mas do lado dos fornecedores. Nós somos auditados, eu acredito que você também é auditado durante o ano por algumas indústrias. Pô, cara, é excelente quando você sofre uma auditoria, assim, passa por uma auditoria e você cara fala assim, não, tá aqui, ó, sua certificação, tá ok. Você vai subindo a régua. Não, é excelente, né, cara? É excelente. Levar essa segurança. Né, Kleber? E nós, como profissionais também, acho que a gente acaba, quando a gente compartilha, a gente multiplica. Sim. Então, acho que quando passa por auditoria, quando a gente participa de eventos, quando a gente queima mais, gasta mais energia, você acaba subindo a régua do conhecimento. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para nós que estamos aí nesse momento, né? Sim, a gente melhora as empresas, né, Newton? A gente melhora as nossas empresas. Com certeza, amigo. Com certeza. Né? Se você chega na sua empresa hoje, você olha lá, tem políticas, procedimentos, processos bem definidos, tem controle de mudanças, o cara que vai mexer no código, ele sabe que não pode mexer de qualquer jeito. Então, assim, é fantástico para todo mundo, não é só a indústria que ganha. A gente ganha, o profissional que trabalha com a gente ganha. O profissional aumenta a empregabilidade, né? Eu acho que esse momento atual nós temos que pensar também em aumentar a nossa empregabilidade, né? E empreender. Olha uma coisa que eu gosto muito de ler, quem me conhece sempre vê meus posts de livros, e o último livro menciona empreender sendo empregado. Muitas vezes quando a gente ouve a palavra empreender, a gente acha que tem que sair e montar uma empresa. De repente, na empresa em que eu estou atuando como metrologista, como analista de validação, eu posso empreender com um olhar mais crítico, um olhar mais do saving, né? Acho que isso é uma mensagem bacana que eu queria passar. Excelente. Nilton, a nossa live está acabando aí, nós temos 1 minutinho e meio aí. Aproveitar e deixar aí você para agradecer o público, para falar o que você quiser aí nesses poucos segundos aí. Eu gostaria de agradecer imensamente ao seu carinho, ao carinho dos que estão nos assistindo. Com certeza isso ficará gravado e outros colegas vão assistir também. Então, muito obrigado, viu, amigo? Obrigado, desejo sucesso a todos. Passemos juntos esse momento. Cara, mais uma vez, é uma honra estar com você aqui. A gente, quando se encontra, é a mesma alegria, né? Eu acho que isso é fantástico no meio profissional, no meio pessoal. E nós só não torcemos para o mesmo time. Ah, não, nem precisa. E aí, nem precisa, meu time é tranquilo. Mas assim, é fantástico. Pessoal, agradecer a vocês aí que sempre acompanham as lives. Essa é a nossa 15ª live, é a última dessa temporada. Nós vamos preparar aí uma enquete aí para vocês passarem novos temas. Eu vou atrás de novos convidados ou mesmos convidados em alguns temas, para a gente continuar esse bate-papo, trazendo informações, experiências e compartilhar com vocês, né? Através dessa descontração, uma coisa que não é treinamento, olhando slides, né? É isso aí, Nilton. Obrigado, amigo. Obrigado. Pessoal, obrigado, forte abraço, até a próxima aí. Tchau, tchau.